Então, essa história de molhar o pé é complicado. Como a gente estava conversando, é o seguinte: eu tenho um problema que eu detesto molhar meu pé quando sai na chuva. Gente, eu fico de mau humor. Eu era adolescente, o que que acontecia? Tomava chuva no caminho, eu ficava tão revoltada que minha mãe dava risada, porque eu chegava em casa assim, passada, né? Por quê? Meu cabelo é muito murcho, eu enrolava meu cabelo, tem público, ele já faz a roupa molhada, e barro, e... gente, que raiva que eu tinha, e eu falava assim, um dia eu vou ter um carro, eu nunca mais vou andar na chuva. Aí, às vezes, eu ainda tenho que andar na chuva de um lugar para outro, lembrando que eu disse que eu jamais ia molhar, mas continuo molhando. Porque o que acontece? Molha o sapato, molha o pé, molha a meia, aí você fica com frio, demora para chegar em casa, não, gente, ninguém merece. Mas hoje eu vou falar de uma outra coisa para molhar, tá? Então vamos lá. Aproveitando que é começo de ano, aproveite, separe um tempo e anote num caderno qual a promessa que você tem para esse ano. Eu sei que automaticamente já vai vir uma ideia, né? Alguma coisa, mas aí eu vou falar outra coisa. Aí você vai selecionando. Qual é o desejo que você tem para esse ano? Então, às vezes, o que você tem é desejo, não é promessa. Então, por isso que pode acontecer. Nós estávamos falando outro dia sobre querer e crer. São duas coisas diferentes, tá? Quando você crê, acontece. Quando você só deseja, às vezes não. E eu quero falar hoje das promessas e dos desejos, porque existem muitas coisas na nossa vida que são desejos, e a gente tanto, né, que acaba tendo aquela conotação, a Dina entrando aí, está tendo aquela conotação de desejo, de promessa. Não é porque vai ser bom para todo mundo, não é porque você acha que Deus quer assim que você vai dizer que é promessa na sua vida, tá? Então, existe bem a diferença, o que é a promessa e o que é o desejo. Então, você vai pegar um papelzinho e você vai escrever qual é a promessa, se você tem uma promessa para esse ano e se você tem um desejo para esse ano, tá? Então, o que que acontece? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você é corajoso ou você é meio covarde? Aí, meio covarde vem disfarçado assim. Você não tem coragem de falar, eu sou covarde, mas você fala, eu sou cuidadoso. É que eu gosto de pisar em terra firme. Porque eu gosto de saber onde eu estou pisando. Isso é tudo desculpa para você falar que você não... E covarde não é uma coisa assim tão denegrir. Eu não quero fazer isso, não quero arriscar. Então, assim é que passa, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, nós tivemos em dúvida do que queria fazer, do que a gente quer fazer, porque começa a aparecer os obstáculos. E a gente tem a mania de espiritualizar tudo. É Deus que está falando, não. Não é, filha. Deus está querendo ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? Então eu pergunto, você está esperando um milagre? Aí a história do milagre é complicado. Por quê? O milagre, eu falo isso toda vez, todo mundo quer que passe um milagre, que aconteça um milagre, mas não quer passar pela dificuldade. O milagre é o quê? É uma coisa que foi feita, tem que ser por Deus, de uma maneira que não teria. Então, se é alguma coisa que você consegue fazer, Deus vai entrar. Então, sempre é um aperreio, sempre é uma situação difícil, tá? Então, o que acontece? Vamos pegar essas duas, esse nosso ponto desse ano e rever mesmo o que é promessa e o que é desejo, tá bom? Então, vamos lá. Voltando à espera de um milagre. Isso dá até filme, né? Aliás, filmão, viu? Só que em inglês não é esse nome original, é a Milha Verde. Bom, mas então, voltando à espera de um milagre, você separou o que você quer, o que é o desejo seu. Tá, deixa aqui. Nós vamos aprender a lidar com o desejo e com a promessa. Então, o que acontece? Uma promessa, às vezes, ela vai bater de frente com a sua zona de conforto, tá? Porque, sabe, tipo, o fim justifica os meios. Então, de repente, você tem que passar por uma situação, andar por um trilho mais acidentado para poder chegar lá na promessa, tá? Mas o que eu quero falar do milagre hoje. Então, vamos dizer que o que você quer, você já descartou as alternativas do desejo e nós vamos ver o que é a promessa. Deus tem... como eu vou saber a promessa que eu tenho para a minha vida? Deus pode levantar alguém para falar para você, tá? Porém,
Nós já temos na palavra, no livrinho preto, até esqueci o número, mas é muita promessa. Então, vamos pegar as promessas básicas. Olha, e se você não tem nenhuma promessa pessoal, que foi alguém que falou assim, Ana, eis que te digo, às vezes, o que é? Você vai buscar na Bíblia, porque a Bíblia tem lá 1000 promessas, 2000 promessas, 3000 promessas para você. E o que você faz quando você chega à conclusão que é uma promessa que você tem? Como você vai agir? Ah, eu tenho a promessa de que eu vou me mudar para Atlanta. Oh, é uma promessa, né? Vai que, né? Alguém fez essa promessa para você. Você vai mudar para Atlanta. Então, o que acontece ali? Às vezes é impossível você chegar, às vezes você não quer, porque às vezes você tem uma promessa que você não quer, porque vai te tirar da zona de conforto. Então, o que acontece? Você teria coragem de, fixo numa promessa, andar independente das circunstâncias? E aí vem uma pergunta que a gente tem muita dúvida, que é assim, até onde é perseverança e até onde é teimosia? Muitas vezes nós somos teimosos numa coisa e muitas vezes nós somos perseverantes. Então, a linha é muito tênue. Então, eu pergunto para você hoje, se você espera um milagre acontecer, o milagre sempre vem de uma situação impossível. E, às vezes, a promessa é uma situação impossível, tá? Então, você tem que caminhar aonde? Vamos lembrar agora de Pedro, Jesus andando lá, né? Andando no barquinho. Pedro falou, me chama, vocês lembram dessa história? E Jesus falou assim, venha. E Pedro falou, andando na sua palavra eu vou. E ele caminhou sobre as águas. Não, ele caminhou sobre a palavra. Como você vai caminhar sobre a palavra se você conhece a palavra? Se você conhece a palavra e sabe que ela não falha, pode todo mundo falar que dá errado e você sabe que vai dar certo. Você sabe que vai dar certo. Mas como eu vou ter certeza disso? Joelho e Bíblia. Entrega para o Senhor as suas ansiedades, que Ele vai responder. A Bíblia diz que nenhum filho fica sem resposta. Então, o que acontece? Vamos falar aqui, ó. Vamos lembrar o último banho que você tomou. Você liga o chuveiro, o que você faz? Você já liga o chuveiro e entra? Não, todo mundo com a mãozinha. É ou não é? Eu não conheço ninguém que não põe a mão na água primeiro para entrar. Olha que sexy não tá o nosso papo hoje, de banho. Mas é ou não é? Vai mergulhar na piscina? Primeiro você põe o pezinho para ver a temperatura da água, aí você pula. Tá? É ou não é, gente? Fala sério, a gente faz isso mesmo. Então, o que acontece? Você testa. Você testa antes de jogar. É ou não é? Aí o que acontece? Tudo você vai testando, mas vai chegar uma hora que às vezes você acha que não tem como testar. Então vamos lá falar para Moisés. Gente, Moisés é ótimo. Moisés é o seguinte: qual foi a promessa que Deus deu para Moisés? O que Deus falou? Vou livrar o povo das mãos dos egípcios. Pronto. Então, qual é a sua promessa? Resume a sua promessa numa frase. E aí, tudo que acontecer, as circunstâncias vão colaborar para que a história funcione. O que aconteceu? Nós sabemos a história, os 10 mandamentos, né? Foi lá, Moisés, todo mundo sabe dessa história. Aí chegou na hora lá, vamos sair. Vamos sair, aí teve que vir a última praga, matar os filhos dos egípcios, os primogênitos, aí o povo saiu correndo. Então aí a gente sabe. Qual era a promessa inicial de Deus? Você vai livrar o povo dos egípcios. Bom, depois aconteceu um monte de coisa. Aí chega uma hora, estão fugindo, e a gente vê, gente, Hollywood é um barato, né? Você vê assim, 4 pessoas carregando umas mochilas e umas vaquinhas, gente, umas galinhas, gente. Era muita gente saindo, era uma caravana. E ainda tanto que eles ainda saquearam as joias do Egito, tá? Então era muita coisa, muita gente, muito bicho, e o povo saindo. Dali a pouco aparece o quê? O mar. O mar. E aí o faraó se arrependeu na hora que ele viu aquilo, falou, vou catar esses caras de novo. Chega e vem com a carruagem do faraó para destruir. Qual era a promessa? A promessa era livrar o povo das mãos dos egípcios.
Você acha que quem tem essa certeza nessa fé vai achar, então Deus vai me entregar nas mãos dos egípcios? Então, aí Deus estava brincando comigo? O que que é? Então, algo vai acontecer, mas Moisés, assim como eu, você e todo mundo na fila do pão, ia chegar e falar assim, ele virou e começou a orar para o Senhor e falar assim, Deus, e agora? O mar está aí na frente, estou com toda essa galera atrás e os egípcios estão vindo no pau. Imagina as bigas, né, dos egípcios, tudo correndo. E Moisés pega e ora ao Senhor e fala assim, o que que acontece? O Senhor fez eu tirar o povo de lá. Está brincando comigo? E agora nós vamos morrer dos egípcios? Gente, eu amo a resposta de Deus. Deus ensina a gente a ser pai direto. O que que ele falou? Por que você está perguntando para mim? Eu estou perguntando, imagina a conversa, né? Eu estou perguntando, porque eu já te falei o que vai acontecer, eu não mudo. Diga ao povo que marche. Como o povo marchar para dentro do mar? Ninguém sabia o que ia acontecer. Só que Moisés precisou molhar o pé. Ele precisou colocar o pé, ele não molhou o pé na água, ele molhou o pé na promessa que Deus tinha dito, na ordem que Deus tinha dito no começo. Então, para agora, olha o que você está desejando, o que você acha que é a sua promessa, porque só você para saber. Pega tudo isso e vê aonde que saiu, da onde que surgiu isso. Foi do coração de Deus, ele te falou? Então, não assim, desanime, não desanime. E Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. E não tinha aberto o mar ainda. E o povo começou a entrar. E na hora que Moisés entrou, o mar... Alguém já viu isso? Ninguém nunca viu, tá? Nunca viu. Até tem gente que, não, porque era um vento oeste, não sei o que, tá, tudo bem. Tem um monte de gente questionando esse fato, mas o mais legal eu vou contar para vocês, que eu não sei se vocês sabem. Foram encontrados no fundo do Mar Vermelho carruagens em que tudo tinha comido, as rodinhas, a armação era de ouro, eles estão lá, embaixo do mar, não pode tirar porque ela vai desmontar, e eram as carruagens de Faraó. Tem corpo do povo escolhido lá? Não. Tem o quê? As carruagens de Faraó. A promessa de Deus era para quem? Então, eu quero falar para você hoje isso. Defina na sua vida se o que você tem é uma promessa ou só um desejo. Se é uma promessa, Deus já conversou com você, você leu na Bíblia, tudo lá, está coerente, está batendo, e chega o mar, tira o sapato, tá? Mas molha o pé. Mas molhar o pé é muito difícil, porque a gente começa a fazer que nem no chuveiro, bota a mãozinha para ver. Ai, mas será que é? Mas será que é? Então, eu vou falar uma outra coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, mas que tem tudo a ver com a situação. Vocês sabiam que o inconsciente, ele é o quê? É a parte que veio de Deus, o consciente é a alma a nossa que controla, né? O nosso inconsciente, ele sabe de todas as coisas, ele tem conhecimento infinito. E a primeira resposta que o cérebro dá sempre é a correta. Você quer ver? Quem nunca foi fazer uma prova, ficou na dúvida, pôs uma questão, aí pensou um pouco, pôs a outra, no final era a primeira que estava certa. Existe até um livro, um estudo que fala os 5 primeiros segundos. Então, a primeira resposta, confia, confia. Se você tem uma intimidade com o Senhor, pede comprovação, pede para Deus levantar algum profeta no meio do culto e vir falar com você, uma coisa que não sabe, sei lá, entendeu? Pega um texto na Bíblia que você vai ler, que vai dizer, Deus vai te responder, ele age com cada um de uma maneira, e se você tem certeza, não acha que Deus vai sacanear com você no meio do caminho. Deus foi fiel com todo esse povo que está escrito lá na Bíblia, não é agora na sua vez que ele vai desistir, que ele vai estrear de pisar na bola com você. Não vai. O que é que Deus prometeu para você? Ele prometeu o quê? Vida em abundância. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Jesus prometeu que nós íamos ter dificuldades, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, vamos pegar as promessas que nós temos, a promessa da vida eterna, a promessa da vida abundante, tudo isso é a promessa que nós temos na palavra. Ponha isso na sua cabeça e tenha coragem de molhar o pé. Então, marchar no mar, ok, mas eles não marcharam no mar. Eles marcharam na promessa e Deus abriu o mar. Deus sempre dá aval na sua palavra. Ele sempre certifica a sua palavra. Se ele mandou,
não titubeie. Se ele mandou, se ele chamou e você não é capaz, saiba que aquele que chamou é o mesmo que capacita. Ai, mas olha, falaram que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não dou conta. Mete o pé na água. Mete o pé na água, porque o milagre sempre vai vir e às vezes vem como uma resposta de Deus. Então, hoje, começo de ano, primeiro mês do ano, todo mundo, a gente sempre faz, né, umas prospecções para o ano seguinte. Olha o pé, tenha coragem, ora antes. Moisés, ele orou antes de me olhar o pé. E ele orou para saber qual era a resposta. Será que você está orando para Deus em cima do seu projeto? Qual é o seu projeto? Pode ser de trabalho, pode ser emocional, pode ser social, pode ser, sei lá o que é, financeiro, sei, gastronômico, né? Eu não sei qual que é o seu projeto. O seu projeto é uma resposta de Deus, foi uma promessa que ele fez à sua vida, vai enriquecer você ou o reino, vai edificar você ou o reino. Então, ora antes. Não importa a forma que você vai chegar no Senhor. Ai, Senhor, ele é seu pai. Então, senta no colo dele e fala assim, Senhor, agora, eu preciso saber o que é que eu vou fazer. E Deus vai pegar você no colo, fazer um cafunézinho na sua cabeça e falar assim, pode deixar que eu resolva essa parada. E aí as coisas vão acontecer. Mas você tem que pôr o pé na água. E se você for olhar, o que é representa o egípcio na sua vida? O que é o seu mar? Você vai ter que comparar o que é o egípcio, o que é o mar. De repente, você vai voltar para trás. Tem um grupo de comédia no Brasil, acho que não sei se eles ainda têm, que são os melhores do mundo. Eles são tão humildes que eles se intitulam como os melhores do mundo, né? E eles fazem uma sátira do mar, que é muito barato, é o cara que não foi. Acho que é Prometeu, acho que é o nome do... Eu sei que o cara, ele não foi. E ele chega na porta na hora, é teatro, né? Eles vão fazendo, fala, Moisés, abriu o mar, os egípcios, vou, não vou, enquanto ele pensou muito, o mar fechou e ele teve que ficar com os egípcios, né? Então, vale a pena assistir, você vai dar muita risada. Mas o que é? Eu me fui para colocar isso. Será que muitas vezes eu não consegui o melhor que Deus tem para mim porque eu não tenho coragem de pôr o pé na água? Eu não tenho coragem, eu volto para trás, porque a zona de conforto, mesmo que seja medíocre, é o meu conforto. Aí você vai ficar reclamando, né? Então, até que ponto? Até que ponto? Aí eu sempre digo, frase do meu marido, faça o que ninguém faz e você vai ter o que ninguém tem. Se eu fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Virei um número na sociedade. Eu não, eu sou filho do amado. Existe algum filho preferido? Não. E Deus também age assim conosco. Se ele fez para o povo, ele vai fazer para você. Prepare-se para ter uma resposta de oração nos seus projetos. Procure a fonte, né, de sabedoria antes de colocar em prática qualquer projeto seu. E tenha certeza que se Deus falou, vai, pode ir em frente que a coisa vai acontecer. Vieram me perguntar essa semana sobre promessa. O que é promessa? Não, profecia. Até que ponto profecia é verdade? Não sei o que. E eu tenho uma colocação minha. Por exemplo, você está nessa situação, querendo saber se o seu projeto vai dar certo ou não, se é promessa ou não. Aí você vai numa igreja, aí levanta uma pessoa e vem falar para você uma coisa, uma pessoa que não convive com você. Olha, esse seu projeto, você pode ir que está tudo certo. Isso sim é profecia. Você abre uma pregação e está falando exatamente aquilo. Você abriu um texto na Bíblia e está falando exatamente aquilo. Então, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e deixa que o mais ele vai fazer. Ele vai abrir o mar. E agora, os crentinhos de plantão vão jogar tomate em mim. Sabe por quê? Vamos lá ler em Efésios. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, quer dizer, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, tudo que pedimos ou pensamos, Deus é o máximo, mas deu o resto, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus já deu a capacidade para você realizar coisas. O poder dele já está em você, ele já te deu essa capacidade. E em cima dessa capacidade, ele vai fazer a coisa acontecer.
Deus poderia ter mandado um carro de fogo, pegar Moisés, não, tinha que ser um monte de ônibus, né? Uma frota de ônibus, botar todo mundo lá, navio, Queen não sei o quê, e levar todo mundo para o outro lado. Deus poderia fazer isso. Mas Deus não fez, ele usou o que Moisés tinha. É o quê? Anda. Então, o que é? Você acha que você não tem capacidade para conseguir uma coisa? Tem, vai em frente, vai em frente. Quem vai dar capacidade é o Senhor, e ele já pôs em você. Ele já pôs em você. Ouvindo Joyce Meyer essa semana, gente, eu ouvi 2 vezes porque eu achei massa. Ela conta, presta atenção, você que está com um projeto aí. Ela conta que um rapaz jovem perdeu tudo que tinha. Foi no banco, descobriu que estava ferrado de dívida, sentou no Central Park num banco. Está sentado lá no Central Park, o que acontece? Vem um senhor, senta do lado dele e fala, nossa, por que você está assim? Ai, perdi tudo, não sei o quê. O velho chegou para ele e falou assim, eu vou te dar um cheque para você injetar nas suas despesas, tá? E daqui a um ano, exatamente, nós vamos nos encontrar nesse dia, nesse horário, nesse banco. E o velho foi embora, fez o cheque, dobrou assim, né? Dobrou o chequinho assim, deu para ele e foi embora. A hora que ele abriu o cheque, era $500 mil. A hora que ele olha o emitente, era só o Rockefeller. Diz que essa história é verídica. Aí ele falou, não acredito. Acho que é o John Rockefeller, né? Que era o bambambam, considerado o homem mais rico do mundo. Ele pegou e falou, meu Deus, eu não posso gastar esse dinheiro. O que eu vou fazer? Foi para o banco, alugou um cofre e guardou o cheque dentro do cofre. E falou, eu vou fazer. Eu vou meter as caras no meu projeto, eu vou fazer. E se eu precisar de dinheiro, eu pego o cheque dele, tá? Porque eu vou ter que devolver esse dinheiro daqui a um ano. E o rapaz conversou com o gerente, fez negócio e começou a desenvolver a sua empresa. Quando passado um ano, ele foi lá, ele já tinha progredido, aumentou a sua empresa, pagou dívida, sei lá o que ele fez, deu um upgrade na firma, e ele conseguiu fazer sem usar o cheque. Aí o que ele fez? Chegou daquele um ano, pegou o envelope mais bonito, colocou o cheque e foi no Central Park, sentou no banco e está lá. Dali a pouco veio o cara, o velhinho, só que ele notou que estava acompanhado de uma moça. Aí o velho veio e falou assim, então... Aí ele não falava, né? Aí a moça falou assim, então, faz uns 6 meses que ele não fala mais, ele tá ruimzinho. Então, eu marquei um encontro com ele há um ano atrás e sentar aqui e devolver para ele um cheque que ele me deu. Ele dá o envelope para a enfermeira abre e fala assim, coitadinho, ele já tá tão gagá. Sabe o que é gagá, né? Tá tão assim, que às vezes ele sai e fica falando que ele é o Rockefeller, entendeu? Esse cheque aqui não vale nada. O rapaz progrediu querendo arriscar, porque ele sabia que ele tinha um cheque, mas ele não usou aquele cheque. E aquele cheque não valia nada. O que é que Deus pode guardar para você e está empurrando você para ir para frente? E você não vai porque você não tem coragem. A capacidade já está em vocês. Esse rapaz se reergueu com a capacidade que ele tinha, com a garantia que ele tinha psicologicamente, porque na verdade não existia. E nós temos uma garantia no céu e a gente não faz. Eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim. O que é que você quer fazer? O que é que você pediu para Deus, ou Deus te mandou? O que é que é promessa e você não vai porque você acha que é incapaz? Então, escuta de novo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensando de acordo com o poder que atua em nós. Você já tem esse poder. Você tem o poder para chegar no final do ano e falar assim, meu projeto de janeiro está aqui. Tá, que eu consegui ganhar algumas pessoas para Cristo, abrir uma célula na minha casa, ou injetar no meu negócio. Eu não sei o que é. Quem sabe é você e o Pai. E o Pai está fazendo, ele é melhor que o Rockefeller, sabe por quê? Porque ele realmente é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da condição que ele já te deu, as capacidades que você deu. Ele é o dono de tudo. E ele falou para você, fala agora, sua garantia está aqui. Vai na sua força. Então, agora é assim, pega o seu projeto e pensa, mas eu não tenho coragem. Nossa, agora ainda bem que eu estou online, porque eu vou ler um versículo aqui que vocês vão me descascar. Mas está na Bíblia, tá? Presta atenção. Quem são aqueles que Deus despreza? Mas Deus despreza alguém? Despreza, tá? Então, presta atenção aqui. Mas, aí vem uma lista aqui, tá? Uma lista. Mas os covardes,
incrédulos, depravado, assassino, que comete imoralidade sexual, que pratica feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. A primeira característica aqui é o covarde. A primeira característica aqui não é o idólatra, não é o feiticeiro, não é o promíscuo, não é o assassino. O primeiro é o covarde. Porque o reino de Deus, quando Deus põe a capacidade em você, você não é mais covarde, porque você sabe que Ele é a nossa força. Deus é a nossa força. Você andando com Ele, não tem mar que resolva, não tem nada que te pare, não tem carruagem de farol, não tem nada que te pare. Quando você sabe quem é que te enviou, quem é que domina a sua vida e quem é que não te abandona nunca, você vai passar o batom vermelho, um brinco de argola na orelha e você vai entrar para conquistar e para ganhar. Então, essa palavra hoje que seja um desafio para você, mas principalmente para mim. O que é que eu estou planejando para o decorrer desse ano? O que é meu desejo e o que é minha promessa? De repente, é um desejo. Você conversa com Deus e vai fundo fazer. A capacidade já está em você. Não se acovarde, porque você é filho do Deus. Você não é simplesmente um servo ou um povo, você é filho. O filho tem a herança, o DNA do pai corre na sua veia. E nós estamos aqui hoje aprendendo a viver para ter a vida em abundância, aqui mesmo. E a vida em abundância é um montão de dinheiro? Não, gente, é em paz. É você saber que tem alguém que resolve o seu problema. E alguém que está falando para você assim, por que você está falando comigo? Eu já te dei a capacidade disso. Molhe o pé. Diga ao povo que marche. O que é o povo que tem que marchar hoje? É o seu sonho? É o seu desejo? É a sua esperança? É a sua autoconfiança? É a sua saúde? O que é o povo hoje? E Deus está falando para você. Por que você já pediu tanto para mim? Eu já respondi. Por que você está pedindo de novo, duvidando? Diga ao povo que marche. E aí você vai ver o mar se abrir na sua frente. Com o pé molhado. Tenha coragem para molhar o seu pé. Tenha coragem para ir atrás, identificar as vozes de Deus, identificar a palavra dele, aonde ele está falando com você. Se você orar antes de pedir para Deus falar com você durante o dia, ele pode te falar até com uma borboleta pousando no seu colo. Não pega nela, porque minha mãe disse que se pegar a borboleta pela asa, o pozinho é veneno. Não sei se era só para não matar as borboletas que ela dizia, mas era isso aí, né? Se você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele vai dar um jeito de te responder. E aí, o que você vai fazer? Enxuga lágrima, batom vermelho, brinco de argola e põe o pé na água. Amém? Beijo para vocês, até semana que vem.